Gente, voltamos para a nossa segunda parte, né, da nossa live. A nossa primeira parte foi com a participação de Ricardo Oliveira, que falou sobre a importância, né, da OMS, né, dessa organização que contribui para a saúde no mundo. E agora, com Liz, né, Liz Magno, nós vamos saber o que é o SUS, a importância do SUS, esse sistema único de saúde que é tão importante para o povo brasileiro e para o Brasil. Então vou chamar a Liz, a gente já fez a introdução na primeira parte, né? E agora vamos dar continuidade. Porque o assunto é importante. Vai ser dividido em duas lives. Porque é sensacional. Então deixa eu chamar aqui Liz. Botar aqui. Chamar a Liz. Daqui a pouco eu vou já colocar o... Ok? E já estamos na segunda parte dessa nossa live, né? Liz, voltamos. Para de onde você, assim, começa de onde você parou e vamos lá. Vamos lá, gente. Então, Estamos na primeiro segunda deixa eu me parte. apresentar um pouquinho, né, Oswaldo? Que eu acabei não me apresentando. Sim. Só vou explicar aqui quem está entrando. Gente, estamos na segunda parte da nossa sexta live, essa série de lives que ocorreram desde o início de maio, né? Nesse primeiro momento, nós trouxemos temas envolvendo a história, porque o centro está claro em história, o nosso dia a dia e epidemias e pandemias ao longo da história. Na semana passada, nós entendemos o que estava acontecendo com a noção de lockdown, isolamento social, e o que era a realidade do povo brasileiro para vivenciar um lockdown e tal. E hoje vamos entender como cuidar através de sistemas e de organizações. Na primeira parte a gente teve a presença de Ricardo, né, que trouxe um pouco sobre essa questão da OMS, da saúde e a geopolítica. Gente, envolve geopolítica sim. E agora com Liz, né, fonoaudióloga, que atua também no SUS, que defende o SUS, a gente vai entender o que é esse sistema único de saúde. Na primeira parte vocês vão ver, porque a gente deixa aqui, vocês acompanham depois, pode compartilhar também, vocês vão ter a oportunidade de ver a introdução que ela teve logo na primeira parte. E agora, Liz vai se apresentar. Quem é Liz? E depois ela vai explicar o que é o SUS. Vamos lá, Liz. Então vamos lá. Eu sou fonoaudióloga, como o Oswaldo já colocou. Sou também sanitarista. Eu fiz mestrado em saúde coletiva no ISC, né, que é o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. E o meu mestrado foi justamente estudando a reforma sanitária brasileira e como ela estava se configurando na conjuntura política nos últimos anos. Então, eu estudei a conjuntura da saúde de 2013 a 2015, que foi desde as manifestações, na verdade, de junho até o contexto de 2015. E tive a oportunidade de estudar com grandes mestres da saúde coletiva brasileira que dedicaram a vida na construção do Sistema Único de Saúde, na sua formulação e na batalha diária e cotidiana para que ele seja, de fato, esse grande sistema que todos nós esperamos, né? Então, eu trabalho no Sistema Único de Saúde, trabalho no Hospital Universitário aqui da UFES, como fonoaudióloga infantil, e vivencio o sistema na sua totalidade, né? Porque a gente consegue perceber as dificuldades. A gente passa por falta de recurso, agora no enfrentamento à Covid, falta de EPI, né, recursos escassos, dificuldade de acesso, às vezes uma pessoa que você está acompanhando, o usuário do sistema que não consegue fazer um exame, que não consegue ter um diagnóstico na velocidade com que você gostaria. Ninguém está aqui para negar de que as dificuldades existem, mas a gente precisa potencializar os nossos ganhos, porque por trás do SUS existe uma legião de trabalhadores, assim, de guerreiros da saúde, que agora a gente está aplaudindo no contexto da Covid, mas são pessoas que dedicam sua vida inteira, né, e que lidam com dificuldades no cotidiano da prática profissional e fazem com que esse sistema seja o melhor que ele pode ser, mesmo com todas as dificuldades e com todos os enfrentamentos. Aí vamos conhecer um pouquinho da história do SUS, para a gente conseguir entender por que é tão desafiador construir o SUS no cotidiano.
e mais desafiador ainda, eu diria, ser usuário do sistema, né? Então, como eu estava falando no finalzinho da live anterior, não tem como a gente falar de SUS sem desconstruir um conceito de saúde que a gente tem, às vezes, arraigado, de que eu estou bem, eu tenho saúde quando eu não estou doente fisicamente, quando eu não manifesto nenhum sintoma. A OMS define que saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial. Mas a gente pode ampliar, explicar o que seria esse biopsicossocial. Na nossa Constituição Federal, saúde é definida como um estado de bem-estar, um estado de felicidade plena, onde a gente pode usufruir de direitos essenciais, como o acesso à moradia, à educação, a saneamento básico, a renda, a trabalho, a todo um conjunto de direitos sociais que nos asseguram a viver com dignidade, a viver plenamente. Então, isso é colocado na nossa própria Constituição como um conceito de saúde. E é o conceito que a gente define como um conceito ampliado. É entender que a saúde ela é determinada socialmente. Então, quando a gente começa a abrir nossa cabeça para todos esses elementos, a gente começa a entender por que às vezes eu tenho, por exemplo, acesso a plano de saúde, eu tenho uma casa boa, confortável, eu estou bem, mas eu padeço de outros males, né? São pessoas que sofrem de doenças crônicas porque, por exemplo, não se alimentam bem, e não se alimentam bem porque vivem uma rotina de trabalho extenuante, porque não têm acesso a alimentos de boa qualidade. Então envolve a gente discutir tudo. Envolve a gente discutir segurança alimentar, né? Envolve discutir, por exemplo, a qualidade dos alimentos que são produzidos, a forma como a indústria divulga, faz propaganda desses alimentos, e discutir tudo isso de uma forma global e pensar que o nosso sistema ele precisa prever tudo isso quando ele se preocupa com a saúde da população. Então, hoje, a gente convive com realidades sociais muito distintas, né? A gente tem um país extremamente desigual e a gente tem situações de adoecimento da população que refletem essas desigualdades sociais. Por outro lado, a gente tem situações como uma pandemia, onde a doença ela consegue se espalhar por toda a população e ela não escolhe, digamos assim, a classe social onde ela vai atingir. Mas a gente seria hipócrita de dizer que estamos todos no mesmo barco quando a gente coloca que a assistência que vai ser recebida ela é diferenciada. Quando as condições de se fazer isolamento social, por exemplo, elas são diferentes entre classes sociais diferentes, né? Hoje, graças a Deus, uma parte da população, onde eu estou incluída, né, pode ficar em casa, pode escolher, pode ter como opção fazer o isolamento social. Enquanto uma grande parte da população brasileira não tem o que comer. Não está só padecendo de Covid, mas está padecendo de várias outras situações, né? Padecendo de fome, de vários outros agravos que vão repercutir na sua saúde posteriormente. Então, não tem como falar sobre saúde sem discutir todas as questões sociais e políticas que estão envolvidas no entorno da saúde. Muitas vezes a gente pensa na saúde como assistência especificamente, mas a saúde é muito mais ampla do que isso. E o nosso sistema de saúde, ele precisa pensar na saúde em toda essa amplitude. Então, foi mais ou menos nesse contexto que na década de 70 se inicia um movimento no Brasil, que é o movimento pela reforma sanitária brasileira. Qual era o contexto que a gente vivia naquela época? A gente não tinha acesso aos serviços de saúde, a saúde era extremamente privada, só tinha acesso a serviços quem tinha carteira assinada, quem tinha dinheiro para pagar, né? Ou quem estava dentro de uma caixa de assistência à saúde, que era vinculado aos seus órgãos de trabalho, e quem era o trabalhador, digamos assim, a grande massa trabalhadora em geral, que não estava vinculada a nenhum plano de saúde, a nenhuma caixa de assistência por grandes empregados, era dependente do INAMPS, como o Ricardo bem colocou no finalzinho da live dele. E a gente tinha uma enorme quantidade da população que tinha a saúde como caridade.
que eram as pessoas que frequentavam as Santas Casas de Misericórdia, que eram gerenciadas Sim. pelas igrejas, né? Eram obras sociais, eram obras filantrópicas, que prestavam como caridade o acesso, o atendimento à saúde da população. E na década de 70, a gente viveu situações muito difíceis, né? Saúde muito precária, saneamento básico muito precário. A maioria das crianças morriam de desnutrição. A gente tinha uma mortalidade por desnutrição infantil assustadora. A gente tinha as crianças, pouquíssimas crianças sobreviviam até depois dos 5 anos de idade. Assim, todo mundo que viveu no início, né, do século até meados, deixa eu só concluir o fio, tem histórias para contar de pessoas que foram perdidas, crianças que foram perdidas nas suas famílias. Ô Liz, a coisa interessante é você perceber. Eu vou pesquisar Sergipe, contexto da história, aí eu analisando até algumas lives, estudando mesmo, investigando, pesquisando, né? Que é a função nossa da história, pesquisar, ver onde está a população ao longo da história e como era tratada. Tem 2 episódios que você traz aí. Você vê o que era o antes do SUS, de ver a carência de você não ter um sistema único, de piorar a situação de uma epidemia, de uma pandemia. Primeiro, em 1920, 18 a 20, com a gripe espanhola, em Sergipe, só você ter uma noção, Liz, você só tinha 2 hospitais na capital que podia atender de forma para todos, que aí já eram um ligado à igreja, o outro que era de forma, né, vamos dizer, rudimentar, precária, funcionando, que era o hospital, naquele momento que nós tínhamos Nossa Senhora da Conceição e o Santa Isabel, mais nenhum, e os do interior. E aí você vê o quê? Tem que entrar para o combate naquela época da influenza, né, da gripe espanhola. A maçonaria, outros organismos na sociedade que pudesse evitar ainda a coisa ficar pior. E aí você tem o quê? E tudo filantropia. A né? igreja, tudo e caridade. tudo filantropia. Tudo Não na é caridade. E outra. Quando a gente vê a questão da caridade, você entra também em outra questãozinha, né? A moeda de troca. Né? Ninguém Exatamente. aqui, em momento algum, está reclamando que as pessoas sejam solidárias. Mas muitas das vezes as campanhas solidárias vêm com um fundo de interesse, e aí a gente tem que ver também onde está. E foi o que aconteceu com a gripe espanhola de Sergipe. Depois você vai ver. Você assuste, viu, Liz? Padre que ajudou a combater a pandemia da gripe espanhola, pedindo voto na eleição. Você vai ver maçom. E aí, isso é a história de Sergipe, gente. Há 100 anos atrás. Aí vamos passando Infelizmente, um pouco. a gente vai encontrar isso por toda a história do Brasil. Isso. E aí é onde você entra no quê? Você vê a falta e a ausência do SUS nos anos 70. Quando está discutindo lá a questão como você trouxe, da questão sanitária, da reforma sanitária no Brasil, o Brasil vai vivenciar, e aqui eu vi que ele já comentou, Lucilo, que foi o especialista que a gente convidou por estar na Comissão Estadual da Verdade, o que foi a epidemia de meningite nos anos 70, no meio da ditadura. Liz, teve que se fazer um hospital na última hora, porque quem tinha o INAMPS, o INSS, né, o IPES, estava com seu leito garantido para o combate à meningite. Né? Lucila até ele deu uma finalizada aqui. E quem não tinha, teve que ir, sabe para onde, Liz? Para um hospital pequeno, precário, feito nas pressas, né? Em Riachuelo, tipo, alguns quilômetros da capital. Então você já estava doente, estado grave muitas das vezes, e tinha que ser levado para Riachuelo. Porque até tinha um hospital que estava sendo inaugurado para o combate de inúmeras doenças, mas que foi reservado só à polícia, à corporação militar. Você vê que situação era a saúde pública nos anos 70, na ditadura militar. E aí é onde eu fico assim impressionado quando você traz essa questão do que era a realidade do Brasil antes do SUS, o que era a realidade de Sergipe. Gente, Sergipe só vai pensar em construir hospitais
repare, 1965 até início dos anos 70, foi preocupação. Depois, para de construir hospital, né? Aí você entra aqui em situação. Os trabalhadores tinham assistência, que muitas das vezes era até precária também, diga-se de passagem, né? O INAMPS, como o Ricardo mesmo disse, eu tive parentes que trabalharam no INAMPS, disse que tinha dias que faltava gases. A fila do INAMPS era de chorar. Então, faltava gases. Não é que eu estou dizendo que não falte em um posto de saúde, mas o que eu estou colocando é que a realidade também naquela época era assustadora, porque você tinha uma população, se a desigualdade hoje ela é grande, naquela época ainda era maior, porque nos últimos anos ainda, a gente tem que ponderar isso, teve algum ganho em alguns setores, não como a gente queria, mas já foi alguma coisa. Naquela época era bem maior. Você tinha mortalidade infantil da ditadura militar. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar aqui muito bem. Você tinha um problema seríssimo de desnutrição. Era em toda a população pobre do país. Né? E isso aí está falando da favela. É extremamente forte. Diga, e você ir para o sertão nordestino, nos anos 70, tá o melhor exemplo. E aqui eu cito aqui Florestan, quando ele escreve o texto, isso não é a seca, é um genocídio, o que foi a seca de 70. Se você for pegar os 9 estados do Nordeste, tipo, vamos pegar Bahia, Pernambuco, os maiores, Bahia, Pernambuco, Ceará, isso foi mais de 2 milhões de pessoas mortas, de desnutrição. Isso é o Brasil, gente. Eu não estou falando de país africano, não. Aí você vai dizer bem assim, hoje não tem esse problema? Tem. Mas hoje eu imagino, e aqui é uma pergunta, a importância do SUS para combater esses problemas crônicos do Brasil, como desnutrição infantil, a própria desnutrição como um todo, né? Problemas que, para quem não sabe, gente, o Brasil está vivenciando a pandemia, o mundo, né? A pandemia do Covid-19. Mas é interessante destacar que o SUS combate uma epidemia, né, que é um caso também envolvendo a questão do pulmão, questão respiratória, que é da tuberculose, gente. Para quem não sabe, o SUS é responsável em salvar milhões de vidas de brasileiros e brasileiras da tuberculose, que é uma doença que está ao longo da história do Brasil e ainda não saiu. E aí, Liz, é a pergunta que eu já trago para você. O SUS está atuando onde? Onde a gente encontra o SUS? A gente citou no início lá com o Ricardo, mas aí foi soltando assim. Mas você que está dentro, eu posso lhe fazer uma pergunta. Vocês, lá no HU, se acontecer de ter uma urgência, chegar um cidadão brasileiro, mesmo que ele esteja uma cidadã, com um plano de saúde, e a gente sabe que tem um plano de saúde, mas está em caso grave, vocês vão se negar de atendê-lo? Por ter já um plano de saúde? É outra pergunta. O que eu estou trazendo essas perguntas? Para a gente entender que esse sistema, gente, atende todo mundo. E isso que eu estou já aqui provocando o Liz, para que ela possa nos trazer essa realidade do SUS. Onde é que está o SUS? Porque a gente fica sempre questionando. O SUS é para pobre. Epa, será que é só para pobre? Sabe? Todo mundo usa o SUS. Primeiro debate. Pronto, então agora eu vou deixar com você. Lá. O SUS está em todo o território nacional. Todo mundo utiliza o SUS. O SUS está na água que a gente bebe. Toda a comida que a gente come, todos os produtos que a gente utiliza passam por inspeção sanitária, passam por vigilância sanitária, que são coordenadas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, além de tudo, tem a política de saúde, que é justamente o promover para toda a população diretrizes, né, no campo da saúde que visam a proteção da saúde das pessoas. Quando a gente faz práticas de cuidado, de educação em saúde, de promoção de saúde, a gente está pensando em toda a população indiscriminadamente, que são práticas que ficam para o sistema de saúde, que não são executadas pelo serviço privado, por exemplo. Então, hoje a gente tem assistência à saúde do SUS em todo o território nacional, desde as aldeias indígenas mais distantes, desde as populações ribeirinhas. Você vai ter profissional de saúde pegando barco para atravessar, para ir para os rincões mais distantes, para garantir, no minimamente, a atenção primária à saúde.
Nós temos distritos de saúde indígena, nós temos políticas voltadas para populações ribeirinhas, e nós tivemos uma ampliação grande, né, do acesso, inclusive a profissionais médicos. Só que saúde, assim, a gente precisa muito dos médicos, não tem como fazer saúde sem os profissionais da medicina, mas a gente tem um conjunto de profissionais que trabalham promovendo saúde e principalmente prevenindo doenças. Então, quando a gente chega ao ponto de você precisar de medidas curativas, é porque o Estado já falhou muito. É porque muitas coisas já aconteceram antes que provocaram o adoecimento dessa população. Isso é importante frisar, principalmente quando a gente pensa no contexto da Covid-19. Porque, assim, não tem como a gente dizer. O último dado que eu vi, a gente já estava em quase 37 mil mortos. 37 mil pessoas que perderam a vida é ausência de Estado. 1.000 pessoas que perderam a vida é ausência de Estado. Porque existem políticas públicas que precisavam ter sido feitas há muito tempo atrás para garantir o acesso à população a condições básicas de vida e saúde que elas não estão tendo. Então, quando você pensa que uma pessoa morreu porque teve um AVE no meio da rua, uma AVE pode acontecer com qualquer ser humano, mas você tem que pensar, essa pessoa estava tendo acesso, ela é uma pessoa hipertensa? Ela estava tendo acesso a serviço de saúde? Ela estava tendo dieta adequada? Estava tendo acesso aos medicamentos? Que é outra coisa fantástica. O Sistema Único de Saúde garante acesso a medicamentos à população que antigamente eu, Liz, cresci morando numa cidade pequena no interior, que tinha 20 mil habitantes. E uma das coisas que eu mais lembro na minha vida eram pessoas próximas, conhecidas, batendo na porta para pedir para meu pai comprar medicamento. As pessoas, às vezes, conseguiam ter acesso a um atendimento de saúde, mas não conseguiam comprar medicamento. O medicamento é muito caro. Então, assim, a listinha na farmácia, que a pessoa ia lá e assinava, dava muito voto no final da eleição. O carrinho da saúde que transporta, e ainda dá. O carrinho da saúde que pega a pessoa do interior, leva para a capital para fazer uma consulta, que às vezes foi o vereador fulano que conseguiu, é um vespeiro difícil de se mexer. E são coisas importantes de se falar. Porque muita gente também ganha com a desassistência à saúde da população. Sim. Muita gente ganha com essa lógica de eu ainda preciso pedir para ser atendido. Muitos profissionais, como você colocou, né, ao longo da nossa história, faziam consultas gratuitas visando ganhos políticos no futuro. Então isso marca a nossa história política. E o SUS ele vem justamente para dizer, não, saúde é direito da população. Então, você tinha um índice de mortalidade muito acentuado, que vai sendo minimizado com a chegada do Sistema Único de Saúde, mesmo com todas as suas debilidades. Então, voltando um pouquinho, né, para o que eu estava falando no início, sobre a história, na década de 70, um grande movimento, que foi o movimento da reforma sanitária, se uniu, juntando movimentos sociais, principalmente moradores de bairros de periferia, né, sindicatos de trabalhadores, estudantes universitários da área da saúde, pesquisadores e profissionais da saúde, se reuniram num grande movimento para dizer, não dá mais, a nossa população está padecendo. Precisamos de uma estrutura de saúde no Brasil que seja universal e que garanta a saúde como direito à população. Hoje em dia, como você colocou, se algum usuário chegar a um determinado serviço de saúde, pode ser quem seja, inclusive pode não ser brasileiro, mas estando em território nacional, vai ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Quando acontece um acidente na estrada, a ambulância do SAMU chega, pega, dá a primeira assistência e leva para um serviço de saúde. Não pergunta se você tem plano de saúde, não pergunta nem seu nome. A primeira coisa é prestar assistência e salvar aquela vida. Depois, vão ser dados os encaminhamentos necessários. Se a pessoa quiser ser transferida para um outro serviço, tiver acesso a determinado recurso, sim ou não. Mas isso é um direito básico, elementar, é o direito à vida. Que é um direito que, apesar da gente achar que é tão óbvio, só nos foi garantido há 32 anos. Então, assim, é mais novo do que eu. Né? Eu já estou aqui chegando nos 35, então o SUS é um menino.
E assim, Sim. a gente teve como marco a Conferência Nacional de Saúde, em 1986, onde esses movimentos eles ocuparam o espaço da conferência, porque se hoje em dia a gente divide as conferências de saúde com participação de usuários, de trabalhadores, de gestores e prestadores de serviço, lá na década de 80 só participavam gestores de conferências. A população não entrava, não participava, não formulava sobre a sua política de saúde. E aí, na conferência de 86, a população ocupa a conferência e vem com uma proposta de sistema de saúde universal muito baseada nos sistemas de saúde europeus, que foram construídos no pós-guerra, né? Com essa dívida social com a população, de melhorar as condições de vida da sua população. E aí a gente tem, inspirados nesses sistemas europeus, mas considerando as peculiaridades da realidade brasileira, a formulação de um sistema único de saúde, que passa por inúmeras dificuldades, né? E só em 88 a gente vai ter a Constituição, que vai colocar a saúde como direito de cidadania, mas mesmo assim, só em 1990 que sai a primeira lei orgânica da saúde, que está completando 30 anos agora. E aí você vai vendo, quando você vai conhecendo a história do SUS e acompanhando a história do SUS, que ele já nasce subfinanciado, precarizado e criticado. O bicho era um bebê, em vez de ensinar ele a andar, todo mundo já queria passar rasteira. A realidade que a gente tem é essa. Né? Então, foram 2 anos de batalha, desde a Constituição até a lei orgânica sair. E desde então, a gente vem atualizando essas leis frequentemente, porque a gente nunca chegou no estágio legal e no estágio ideal para o funcionamento do nosso sistema de saúde. Aí, no final da década de 90, no governo FHC, a gente vai ter a política dos agentes comunitários de saúde, da atenção primária à saúde começando a se estruturar, e enquanto política mesmo, a estratégia de saúde da família, a atenção básica, ela vai se estruturar realmente nos anos 2000. Então, a gente vê uma grande mudança a partir da atenção primária. E aí responde a sua pergunta em relação aos casos de desnutrição, a controle de mortalidade, a acesso a dados de mortalidade, de investigação de óbitos. Isso a gente vai ter de uma forma mais concreta e mais organizada dos anos 2000 para cá. Então, é mais recente ainda. Né? E com a chegada dos agentes comunitários, você ter postos de saúde estruturados, com uma política da estratégia de saúde da família, ela é fantástica e não se vê em nenhum outro lugar no mundo. Então a gente tem que exaltar aquilo que a gente tem de bom. Você tem equipes de saúde voltadas para trabalhar com aquela determinada população e ela tem todo o mapeamento do território. Né? E isso funciona, gente. É porque a gente não conhece os milindres do sistema, né? Então muitas vezes a gente só critica. Eu cheguei no postinho e não consegui a vacina no dia, na hora que eu queria. Só que assim, tem muito mais coisas que envolvem. Então você tem uma população adscrita, você tem um agente comunitário que visita a casa, que procura saber se aquele paciente hipertenso está conseguindo ter acesso ao medicamento, entendeu como usa o medicamento. Porque é uma coisa que na minha realidade eu vejo muito. Às vezes o medicamento é prescrito, a pessoa conseguiu pegar o medicamento no posto, mas não está tomando na hora certa. E não conseguiu controlar, por exemplo, determinado agravo de saúde, porque ela não entendeu na explicação, às vezes não sabe ler. E vem lá explicado numa receita com uma letra que às vezes nem eu entendo. É bom lembrar que 15 milhões dos brasileiros ainda não sabem ler e escrever. São 15 milhões de brasileiros e brasileiras analfabetos. Então, assim, é algo que você traz, dada a dimensão social a qual estamos inseridos. E aí, Liz, Exatamente. só para acrescentar um negocinho, eu fico besta, porque minha geração, acho que a sua também, ainda vivenciou com o SUS. Né? Eu peguei campanha do Zé Gotinha, que é SUS, só estou lembrando uma coisa aqui. Me lembro das campanhas de combate à DST, importantíssima, né? Distribuição de preservativos, conscientização, que ajudou bastante no combate a essas doenças. Lembro também, sou da época de colégio, Liz, que
se vacinava contra a hepatite dentro do colégio, na escola. Por quê? Aí eu falo na educação. Para tomar vacina na escola. Porque eu sou da educação, e nós sabemos, pegando as leis e diretrizes básicas da educação, a educação ela só pode ter conhecimento, só pode acontecer se o ser humano, se o sujeito que está inserido na educação tiver saúde. Isso está nas leis de diretrizes básicas da educação, gente. Você, para ter educação, e é lógico, ninguém vai para a sala de aula doente. Não vai aprender, não vai ter aproveitamento, não vai produzir nada de conhecimento. E aí, você perceber da importância disso. Eu comentei com o Ricardo e eu fiquei besta, Alice. Ainda é algo que o SUS dá aos brasileiros e muitos não sabem, né? Inclusive, saiu até grandes nomes aí que têm muito dinheiro e foram atendidos no SUS, fazendo cirurgias, né? Fazendo procedimentos, né? Uma coisa que, se hoje você precisar, quem está acompanhando e que vai acompanhar essa live depois, que é o caso da pele, o banco de pele é SUS. Eu vi que você não existe banco de pele do Sírio-Libanês, não existe banco de pele dos grandes conglomerados de planos de saúde. Órgãos em geral. Todo transplante é coordenado pelo Sistema Único de Saúde. Outra é MOSE, né? Todos os centros de bancos de sangue do país é gerenciado pelo SUS. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que muita gente não sabe, e aí eu quero saber, você traga esse ponto. Pensando na Covid-19, se acontece a saturação das UTIs do sistema privado, que muitos estados já estão ocorrendo isso. E a gente já está vendo isso. Aqui em Sergipe, onde já está vendo isso. Não tem no UTI, mas a gente sabe que existe um sistema que gerencia isso, que é o único, né? Que é um sistema que eu esqueci até um cálculo, não sei. Eu vi que existe um sistema. Desculpe, se tiver alguma coisa, você pode corrigir, viu, gente? Porque às vezes a gente acaba vendo as informações, muitas das vezes a gente não para buscar. Eu me lembro que tem um sistema que foi feito agora para o combate à pandemia, que eles unificam os dados das UTIs. Se acontecer de saturação, vamos botar São Lucas, Primavera, as grandes redes de saúde privada do nosso estado. O paciente, o cidadão, a cidadã, até mesmo o estrangeiro, que tiver Covid-19 no estado que precise de um respirador, tendo no HU, tendo no Hospital João Alves, Nestor Piva, Idelto Falcão, Santa Isabel, Hospital de Cirurgia, e dentre outros no estado, ele vai ser rejeitado porque ele paga plano de saúde? De forma alguma. É uma pergunta. Eu queria que você explicasse, porque talvez quem esteja acompanhando vai até dizer, mas ele paga plano de saúde. Acontecer, né? Se uma pessoa que não tem convênio precisar utilizar um leito dentro de um serviço privado, não vai ter acesso. Porém, se uma pessoa, independente da sua condição, como a gente colocou na estante, independente da sua condição financeira, independente da sua situação civil, jurídica, independente de qualquer coisa, se precisar de um acesso a leito dentro de um serviço público de saúde, ela vai ter. O que acontece é que algumas pessoas às vezes não entendem, mas eu cheguei e disseram que foi negado, por exemplo. É porque existe uma estruturação de rede. Porque como todo sistema, o sistema precisa ter uma organização. Então hoje, por exemplo, existem leitos específicos Covid, porque a gente não pode pegar todas as UTIs do estado e transformar em UTIs Covid, porque as pessoas vão continuar padecendo de outras questões e vão continuar necessitando de leitos de UTI por outras situações e, infelizmente, eles não podem estar no mesmo ambiente. O paciente Covid não pode estar na mesma UTI, por exemplo, que um paciente hospitalizado por outras condições, porque a contaminação ela é imediata, por conta dos aerosóis, né? Então, você não tem leitos de UTI que são blindados para que você não possa contaminar. Então, cada serviço, ele destinou um número de leitos para o atendimento da Covid-19, tanto de leitos de UTI quanto de leitos de enfermaria. O HU, por exemplo, que é o lugar onde eu trabalho, que eu conheço a realidade, isolou um prédio, que é o prédio do anexo, só para o atendimento da Covid. Então, os leitos de UTI Covid estão funcionando no anexo e os leitos de enfermaria Covid funcionam
em outro andar desse mesmo Acho anexo. que a internet, a conexão. Então, deu uma Foi, mas isso é cortada. normal. Então, lá, a realidade que foi estruturada lá foi possível, né, por termos 2 prédios. Então, é um prédio diferente só para o atendimento da Covid, justamente para evitar que os pacientes circulem e que os profissionais circulem entre 2 alas, para diminuir a contaminação. Porque o infarto vai estar acontecendo, o AVC vai estar acontecendo. Exatamente. Todos esses E problemas os de saúde serviços de vai estar saúde precisam funcionar. Então, por exemplo, as unidades básicas de saúde em Aracaju foram redistribuídas para que unidades específicas funcionassem para atendimentos à síndrome gripal e outras unidades funcionassem com os atendimentos habituais, que já continuam funcionando. Então, aqui no meu bairro, a unidade de saúde ela não é para atendimento de síndrome gripal. É uma unidade onde você vai, por exemplo, eu fui levar minha filha para tomar vacina da campanha da gripe. E fui tranquila porque lá não é uma unidade de atendimento de síndrome gripal. Então, às vezes, o que pode acontecer é, por desconhecimento, o sujeito chegar num determinado serviço querendo ser atendido e a pessoa dizer, não, mas aqui não é isso. Aqui nós temos outro foco. Então, assim, às vezes acontece, lá no HU, por exemplo, não tem serviço de urgência e emergência. Todos os leitos são regulados. Ou seja, você vai para uma urgência e a partir da demanda da urgência ele regula e transfere para o HU. Então, se alguém chegar lá passando mal, eu vim aqui no HU, não vai ser atendido porque a estrutura do serviço é para leitos regulados, não é para atendimento de urgência e emergência. Então, acho que, às vezes, o que as pessoas dizem, mas eu cheguei e não fui atendida, é uma falta de conhecimento e até de divulgação de como funciona a rede. Porque o sistema de saúde ele precisa se estruturar de forma a conseguir atender as demandas de saúde da população. E uma dessas formas de estruturação é a organização do serviço em rede, certo? Então, às vezes, acontece um pouco desses ruídos de comunicação. Mas qualquer cidadão brasileiro vai ser atendido em qualquer lugar do território nacional, independente da sua renda e da sua condição. Agora, existe uma campanha antiga de que exista um ressarcimento dos planos de saúde ao SUS. Porque isso é um problema que a gente tem. Nós temos, por exemplo, eu convivo com essa realidade. Existem alguns planos de saúde que oferecem cestas de serviço mais restritas e existem planos de saúde que são mais amplos. Então, a gente tem uma realidade muito comum com serviço de reabilitação, como eu sou fonoaudióloga, trabalho com reabilitação, de alguns planos de saúde que não oferecem serviços de reabilitação. Então, a pessoa paga o plano, mas acaba fazendo reabilitação, por exemplo, no HU. É uma pessoa que tem plano de saúde, que paga o plano e utiliza o SUS ao mesmo tempo. A gente tem isso muito, muito forte em vários serviços da rede. Então, existe uma campanha há mais de 10 anos de que os planos de saúde sejam obrigados a ressarcir ao SUS cada vez que eles não oferecerem o serviço ao seu usuário. Existe uma judicialização muito grande também, de você paga o plano a vida inteira e na hora que você precisa do serviço, de um exame com uma tomografia, uma ressonância de alta complexidade, o plano nega. E você tem urgência. Você não dá para ficar brigando na justiça para o plano te liberar. Aí você vai e faz pelo SUS. O SUS. E o SUS é quem acolhe, inclusive os usuários do sistema privado, quando você tem esse tipo de embate. Então, isso acontece com o que você falou dos transplantes, que são gerenciados pelo SUS. Muitas vezes, o transplante pode ser feito no hospital privado, mas toda a logística foi montada pelo SUS. Tratamento de câncer, muito também, que as pessoas não têm acesso a todos os medicamentos, às vezes, pelo convênio, e precisam acessar determinadas partes do tratamento pelo SUS. Então, isso é uma realidade muito comum. É importante o debate que eu estou vendo aqui, muita gente comentando, e assim, pessoas que entraram, disseram, eu vi aqui comentário eu não sei se foi de Ricardo ou foi de outra pessoa, que questionando, dizendo bem assim, gente, como é importante o SUS. E aí você observa, é um serviço importante, é um serviço essencial, e agora a gente tem que trazer para a realidade. Esse serviço está sofrendo ataques, e aí que eu digo, cortes de financiamentos, restrição de políticas de acesso, né? Você vê uma coisa que é interessantíssima, né? Eu estava observando, a gente tem hoje uma emenda na Constituição, que é a 95,
que parou, tipo, gente, o nosso orçamento do SUS, ele parou há 2 anos atrás. Só estou dizendo uma coisa a vocês, que é a realidade. Né? Durante o período do Temer, e que aí a gente tem que dar o nome aos bois mesmo, essa PEC, dentro de um plano totalmente neoliberal, que ainda está em curso, diga-se de passagem, e é interessante a gente perceber como esse plano é tão perverso, que numa pandemia, você vê as pessoas com o discurso de que tem que reduzir, entre aspas, investimentos, tem que reduzir esse Estado que já é deficitário por si só, mas tem que reduzir o mínimo de ganhos que ainda nós temos, inclusive o próprio SUS, né? Que Ricardo lembrou muito bem, que as pessoas que estão à frente do SUS, que é o Ministério da Saúde, quem ocupa o cargo de ministro, de antes da pandemia para agora, não vem um compromisso de ampliação do SUS, de mais investimento do SUS, diga-se de passagem, né? Acho que a gente tem que ponderar isso. Por quê? E aí eu faço a pergunta. O SUS, vou utilizar essa expressão, né? Ele está na ala amarela ou já está no CTI? O SUS está no CTI e faz tempo. Então, você tocou no ponto fundamental, assim. Não existe fazer tudo isso que a gente faz, como a gente colocou lá no início, né? Com todos os desafios, com todas as dificuldades, com falta de medicamento, com falta de insumos, com falta de elementos básicos para prestar uma saúde, uma assistência de qualidade, com falta de profissionais, né? E com os profissionais sendo extremamente mal remunerados, diga-se de passagem, a gente tem categorias que ganham bem, mas a geral que rala lá no Sistema Único de Saúde não é bem remunerada, a verdade é essa. E não tem como prestar um serviço de qualidade, o serviço que a nossa população merece, sem recurso, né? Então a gente diria assim, que o SUS, ele, como eu coloquei lá no início, né? Ele nasceu e ele nunca foi prioridade, porque sempre existiram interesses, embates muito fortes com o setor privado, que ganhava muito, porque todos os serviços eram comprados do setor privado, inclusive os do INAMPS, das caixas assistenciais, os do INSS, enfim. Eles eram pagos diretamente ao setor privado e, de repente, você muda a lógica para ter serviços próprios. E existiu sempre essa disputa muito grande para que não existisse tanto financiamento. É um sistema híbrido, enfim, a gente teria que passar uma noite inteira aqui discutindo sobre os melindres da questão do financiamento, porque a gente diz que o SUS é um sistema único, então ele abarca dentro dele o subsistema público e o subsistema privado. É o SUS que gerencia e regula também o sistema privado, os planos de saúde através da ANS e os serviços privados de saúde. Então tem muita coisa aí que a gente teria que discutir. Mas quando a gente pensa no financiamento, a gente sempre teve um financiamento menor do que o necessário, pensado inclusive em renda per capita. Tanto que em 2011 existia uma campanha do movimento sanitário pelos 10% para a saúde. 10% do PIB. O que a gente conseguiu na época, com muita luta, com muita pressão, foi 15% da arrecadação da União, que é bem menos do que 10% do PIB, mas que já representava um aumento de financiamento. A gente teve aí, dos anos, nos governos Lula e Dilma, uma melhora desse financiamento, mas ainda aquém do esperado, do necessário, é preciso frisar isso, mas já foi um incremento importante nesse financiamento. E aí o que acontece? Tanto que quando o Temer entra, uma das primeiras medidas é a PEC do fim do mundo, né? A emenda depois de PEC se tornou a emenda constitucional 95, que congela os gastos e os reinvestimentos em políticas sociais, como um todo. E aí o sistema de saúde foi um dos mais prejudicados, assim. Eu pesquisei hoje esse dado e a informação de fevereiro de 2020 é que o prejuízo acumulado desde a promulgação da emenda até fevereiro de 2020 são 20 bilhões de reais a menos no Sistema Único de Saúde. Então a gente inicia o enfrentamento à pandemia com o nosso recurso em 20 bilhões de perda. É muita coisa.
Tanto que até o próprio Mandetta, que ele entra no ministério com uma política de abertura para o setor privado, de usar o recurso do SUS para financiar serviços privados de saúde. Deixa eu dar só um exemplo para as pessoas entenderem o que a gente quer dizer dessa relação complicada do público com o privado. É que os maiores hospitais do Brasil, como o Einstein e o Sírio-Libanês, que não atendem uma pessoa, não vou dizer pobre não atendem um neiro assim que nem nós, só atendem as pessoas mais ricas, são hospitais com títulos de filantropia, que recebem recursos públicos. Isso é importante. Para manter o quê? 10 pacientes? Não, eles não atendem paciente. Nenhum paciente. Ah, tá. Eles prestam serviços de outras formas, fazendo capacitações. Eu, por exemplo, eu já fiz um curso de pós-graduação. E vale como filantropia? Vale como filantropia, que foi uma parceria do Ministério da Saúde com o Sírio-Libanês. Então, existem projetos do Einstein hoje que apoiam iniciativas de atenção primária, de reestruturação de unidades básicas de saúde em municípios do Nordeste. Então tipo, para a filantropia, desculpe até interromper, mas para a filantropia, você tem toda essa assistência que esses últimos governos colocaram. Agora, eu escutando do ministro da Economia, que os profissionais da saúde que estão lidando com o Covid-19 no serviço público, e aí a gente coloca as três esferas, federal, estadual e municipal, para que os estados possam ter uma ajuda para combater a pandemia, tem que congelar o salário desses profissionais. Exatamente. E estão congelados já saiu o congelamento. Então, isso pode fazer. Agora, a filantropia, por uma capacitação, que eu pensava, Liz, que iria ser o quê? O mesmo leito que o presidente da República teve, né, no processo da facada que ele levou, que ele teve toda aquela assistência do Albert Einstein e tal. Vamos dar exemplo, o morador do Santa Maria, se reteve uma facada, ele vai poder ter. De forma alguma. O mesmo tratamento. Ah, tá. De forma alguma. É só um exemplo de como existem muitas outras coisas para além da assistência. Eu não estou desmerecendo os projetos que acontecem em parceria com essas instituições. Sim, claro. Que fique bem claro. E no nosso papel não é esse. Nosso papel é de querer que tenha mais projetos como esse. Eu estou só afirmando que a relação público-privada ela traz muito mais elementos do que o que a gente consegue explicar. E que o próprio Mandetta, que era um defensor de ampliação dessa relação do público com o privado, de abertura, por exemplo, para o capital estrangeiro poder investir. Hoje, os grandes conglomerados dos Estados Unidos, que eu nem vou citar de novo, tudo que vocês já falaram na conversa com o Ricardo, que eu assino embaixo, sobre a relação da saúde nos Estados Unidos, como é precária, é danosa, porque a saúde é um grande mercado lá, e é um mercado tão promissor que esses grandes conglomerados da saúde americanos estão investindo no Brasil e comprando os nossos principais hospitais, nossos principais planos de saúde, conglomerados da saúde estão sendo comprados por empresas, principalmente norte-americanas e de alguns outros países. Porque no finalzinho do governo Dilma, quando já estava ali naquele milindre do impeachment, foi aprovada a abertura para o capital estrangeiro e isso foi sancionado já e ratificado dentro do governo de Temer. Então, Mandetta era um representante dessa turma. E o próprio Mandetta vai para dentro do Congresso Nacional para dizer: descongelem os recursos do SUS. Precisamos de dinheiro para enfrentar a pandemia. Entendeu? Pra gente depois, né? De que ele votou a favor. Porque ele, lembrando, gente, ele era deputado lá na votação, ele era deputado pelo Mato Grosso do Sul. Exatamente. E era chamado, né, Liz, que tá aí junto com vários companheiros e companheiras na defesa do SUS, ele era da bancada dos planos de saúde. Exatamente. Né? E, para quem não sabe, existe a bancada dos planos de saúde. E outra, uma bancada que tem um lobby muito grande. Olha, muitos as multas dos planos de saúde, esses grandes processos judiciais que eles perdem, as multas, eles sempre ganham perdão para não ter que pagar. É um negócio, sim, um lobby fantástico, assim. Mas, enfim, só para a gente ir encerrando também, que o tempo também já tá, né? Já estamos empolgados. Mas o papo aqui é maravilhoso. O papo é assim, gente. Você vê
a capacidade que Liz está trazendo aqui para a gente compreender um assunto que é complexo, é como ela mesmo disse. A gente entrava à madrugada, não era Liz? E tinha mais temas e tal. Dá para a gente fazer uma série de lives só para discutir sobre o SUS. Só sobre o SUS. É muita coisa para a gente abordar mesmo. E essa questão do subfinanciamento ele é crucial, porque ele tem refletido agora na capacidade dos municípios e dos estados de apresentarem respostas mais robustas ao enfrentamento da pandemia. Então, assim, existem municípios que têm uma arrecadação muito pequena. Existe dentro da lei, o percentual que o município é obrigado a investir em saúde e o percentual que o Estado é obrigado a investir em saúde. Em geral, municípios e estados investem para além do seu percentual obrigatório. E o governo federal, digamos assim, daria o complemento. Mas a gente tem municípios, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, que tem menos de 5 mil habitantes. Qual a capacidade que esses municípios têm de dar respostas do ponto de vista da sua arrecadação? O que eu quero dizer com isso? A gente tem realidades, que era uma das realidades que foram enfrentadas, por exemplo, com a questão do Mais Médicos, de municípios que não conseguem, com a sua arrecadação, garantindo o mínimo constitucional obrigatório para a saúde, pagar o salário de um médico. É triste. Porque a arrecadação do município é muito irrisória. Municípios com 5 mil habitantes, com menos de 5 mil, né? Município com 3 mil habitantes, sendo que tem uma população, em geral, esses municípios têm uma população, né, que vive em margens de pobreza, que são dependentes do poder público, e, em geral, nesses menores municípios, você vai ter uma população SUS-dependente, como a gente chama, aquela população que não tem acesso a nenhuma outra forma de serviço, se não for pelo SUS, de quase 100%. A gente tem realidade aqui em Sergipe de municípios que a população, 100% da população depende do SUS exclusivamente. Então, essa realidade, como é que esse município vai conseguir dar respostas de enfrentamento se ele não receber recursos do governo federal? Né? Como foi colocado aqui por uma, provavelmente, enfermeira. São pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza e que estão mais vulneráveis, mais suscetíveis aos agravos, porque já vivem com a imunidade baixa, com baixo acesso à alimentação e a todos os outros recursos que a gente colocou no início. Então, sim. Precisa existir. Hoje, pelas nossas leis, o que o município ele é obrigado a oferecer atenção básica, que seria o posto de saúde, né? A estratégia de saúde da família, oferecendo o acesso ao mínimo de saúde, né? De consultas e de estratégias de promoção em saúde e prevenção de agravos. Os serviços de média e alta complexidade, onde entram aí os hospitais, por exemplo, eles vão ser oferecidos pelos estados, justamente porque os estados organizam as regiões de saúde para oferecer os serviços em determinadas regiões e fazem a pactuação entre os municípios, os consórcios municipais, para que um município consiga dar apoio ao outro e aquele recurso, por exemplo, que vem do governo federal, seja pago ao município que está dando suporte ao outro. E assim você distribui os recursos de forma mais equitativa. E o Estado tem esse papel de coordenar essas ações, certo? E o recurso vem, em grande parte, do governo federal. Então, a realidade que a gente tem hoje é que muitos estados e municípios não estão conseguindo dar as respostas, porque as respostas da pandemia vão além de fazer decretos. Sim. Vai muito além de fechar comércio. A gente hoje tem uma debilidade muito grande, que é a vigilância epidemiológica. Assim. A gente não conseguiu fazer uma coisa fundamental, que era identificar os casos, os contactantes e garantir o isolamento dessas pessoas. É o mínimo para controlar a epidemia. Foi o que a China conseguiu fazer. Por isso que a pandemia começou na testagem, China, né? Testagem em massa. Você só consegue se você identificou o caso, identificou o contactante e testou todo mundo. Tem que testar todos os contactantes. Aí você não isola. Para a gente concluir, você vê aí. Você conectou com o que o professor trouxe. No LACEN agora, é isso. Finalizar. O LACEN agora está com um número de testes represados, que é coisa assim de tipo, você quer dar só dizer, gente, como é que a gente vai agora ver casos que já são tardes, sejam de mortos
ou seja, de contaminados que já contaminaram muito mais gente. Né? É interessantíssimo. E nesse finzinho, Liz, o que é que você traz de esperança e o que a gente pode, né, fortalecer esse sistema maravilhoso? Exatamente. O SUS é nosso, como o Ricardo falou no final da fala dele também, brilhantemente. O SUS é uma das principais conquistas do povo brasileiro. A gente não pode perder isso de vista, porque todos nós precisamos dele. Todos nós precisamos defender o SUS. Eu não sou profissional de saúde, eu tenho plano de saúde, eu preciso defender o SUS, precisa, com unhas e dentes, porque a gente precisa desse sistema funcionando da melhor forma possível. Porque numa situação como essa, por exemplo, é onde a gente vê o quanto o SUS ele é importante. O serviço privado está se esgotando, ele não tem capacidade instalada para dar conta da população inteira. E daqui a pouco tempo a gente vai precisar, não vai ter distinção, a gente só vai ter os leitos do SUS para contar. E a gente vai precisar batalhar por esse serviço que a gente precisa realmente defender. Como o Catherine está colocando aqui, eu amo o SUS, eu também amo o SUS, batalho por ele diariamente. Somos três. Catherine estudou comigo e assim, desde já agradeço a participação de Catherine aqui. Liz, muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Uma última coisa para poder encerrar. Essa luta é de todos nós e tem uma galera que vem dedicando a vida a isso há muito tempo. O SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que eu faço parte, que muitas pessoas, muitos pesquisadores da área da saúde fazem parte, tem sido um grande pilar que foi fundado lá na década de 70. Então, procurem o site do SEBS, é muito fácil de encontrar, CEBES, a sigla. Joga no Google que você acha fácil, SEBS. E tem muito material falando sobre tudo isso que a gente conversou aqui, sobre todas essas questões que envolvem o SUS. E tem a Brasco, várias associações profissionais, vários sindicatos das categorias profissionais de saúde, muita gente, um time de pessoas que está nessa batalha. E quanto mais pessoas se juntarem nessa luta, maiores são as nossas probabilidades de vitória. Porque, assim, apesar de a gente estar num cenário muito difícil, num momento difícil de ter esperanças, é só a esperança que nos renova. E é outro país, é outro mundo, é outro SUS, é outro tudo que a gente quer deixar para os nossos filhos. E é nisso que eu acredito, que vale a pena a gente seguir lutando, porque lutar pelo SUS é lutar pela vida. E eu estou aqui para lutar pela minha vida, pela sua vida e pela vida de todos nós. Então vamos seguir nessa defesa. Estamos juntos. Estamos juntos. Super importante. Estamos juntos. Gente, Liz, muito obrigado. Você deu uma aula. Eu estava aqui parada assim, disse, velho, que bom, que bom, que bom. Aproveitei muita coisa até para levar no tema de redemocratização para meus alunos de sala de aula, porque é importante a gente destacar já na sala de aula. Né? Com a mesma frase. Quase derrubei. É isso. Saúde é democracia. É democracia. Isso mesmo. Saúde democracia, discutir a vida democracia. E vai ficar salvo, viu, gente, essa live. Liz, muito obrigado, uma boa noite. Se cuide. Gente, vamos ficar em casa, Vocês viu? Também. Tchau, tchau, Liz. Manda lembranças para Alex e para minha amada Mariana. Manda um cheiro. Cheiro. Gente, a nossa sexta live encerra por aqui. As lives agora serão nas segundas, avisa a todo mundo. A próxima já tem data marcada, 22 de junho. Né? Vamos ver esse tempinho, organizar as coisas, vamos divulgando. 22 de junho. E vamos iniciar a série, olha, já vou avisando aqui, a série 200 anos de Sergipe. Vamos lá trazer várias temáticas sobre a cultura, a política, a história do povo sergipano. Que é esse povo que a expressão sergipana valoriza. Até no nome, expressão sergipana. Vamos valorizar o povo. Fiquem em casa, uma boa noite. E obrigado. Dia 22 tem uma live que vai ser sensacional. Se preparem, que a gente vai iniciar a série Os 200 anos de Sergipe. Muito obrigado, uma boa noite. Se cuide, fique em casa, gente. Por favor, a gente vai vencer essa luta. Obrigado, tchau, tchau.